que bom que você está aqui conosco novamente para a nossa aula da segunda unidade do livro de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Gostaria de dividir algo com vocês. Quando eu comecei a estudar as políticas públicas, eu entrei em crise. Por quê? Porque eu comecei a conhecer a legislação, comecei a entender um pouco da própria Constituição Federal, das políticas, as ações do governo e do próprio Estado para a educação e entendi que tinha muito a ser feito ainda e que muito do que estava na própria legislação ainda não estava efetivado propriamente na educação nacional. Mas isso faz parte dos nossos estudos. Então, se você se sentir assim, em crise em algum momento, estudando as políticas educacionais, saiba que você não está só. Faz parte deste processo de estudar e conhecer as políticas educacionais. E é importante também nos sentirmos inconformados, muitas vezes, conhecendo então a própria legislação e as diretrizes e as determinações para a educação. Porque assim, isso também nos move para fazermos algo, nos organizarmos em prol de implementar a própria legislação, as mudanças necessárias para a educação nacional. O nosso tema é sobre a reforma da educação a partir de 1990. Bom, mas nós não tivemos reformas antes de 1990? Sim, tivemos diversas reformas desde quando os jesuítas estiveram no Brasil implementando então um sistema próprio de educação. Mais recente, na década de 20 e 30, tivemos diversas reformas implementadas por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, que ficou conhecido como os reformadores ou o próprio escolanovismo na educação. Essas reformas foram importantes porque apenas em 1934 que a Constituição Federal dedicou então um capítulo inteiro sobre a educação nacional. Isso também foi um marco e trouxe diversas reformas para aquele período. Somente em 1961 tivemos a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Todos esses marcos trouxeram então grandes mudanças para a educação. Por que nós determinamos então as reformas para discutir as reformas a partir de 1990? Nós tivemos, a partir de 1990, a influência de uma política econômica neoliberal nas reformas, então, da educação e impulsionando as reformas da educação. Foi um momento também em que, em 1990, houve a Conferência Mundial de Educação em Jomtien, em que diversos organismos internacionais fizeram parte e os países em que participaram da conferência assumiram compromissos educacionais e o Brasil fez parte desta conferência e assumiu lá o compromisso de mudanças e de ações e de programas para as políticas educacionais no Brasil. Portanto, por isso 1990 é um marco para as reformas ditas então que sofreram a influência desta política econômica neoliberal. E nós vamos entender também o que é que isto significa. Mas, importante também retomar que só a partir da Primeira República a educação foi entendida como aquela que deveria ser universalizada para todos e também gratuita. Além de tudo, com uma característica laica. Então, sem estar ligada a um proselitismo ou a uma religião específica, a uma catequese específica. Sobre o neoliberalismo. Esta imagem do elefante, que é pesado, que é grande, que é lento, foi utilizado em uma campanha por Fernando Collor, quando era candidato à presidência, para definir o Estado como um elefante. Então, um elefante, e por que o neoliberalismo, nós também utilizamos esta imagem? Porque o neoliberalismo entende o Estado como lento, como burocrático, como aquele que é o responsável pela crise em que se passa, as crises que nós temos dentro do próprio capitalismo.
Então, a proposta do neoliberalismo é que o Estado precisa ser mínimo, ele precisa ser reduzido, precisamos reduzir o tamanho do Estado. E nós precisamos entender o que é que significa esta proposta de redução do Estado, pensando em uma política social, pública, como a própria educação. Então, se eu vou reduzir o tamanho do Estado, eu tenho nesta proposta, com base em um pensamento neoliberal, de privatização da própria educação, ou em que você reduz então o Estado na sua gestão da educação, ou muitas vezes adquirindo sistemas de educação privado ou privatizando a gestão da educação. Então, outras características em relação ao neoliberalismo, precisamos entender antes disso o que é que significa liberalismo, estado de bem-estar social, para então compreender melhor o próprio neoliberalismo. O liberalismo tinha então uma defesa em relação à propriedade privada, ao livre mercado, mas ele foi importantíssimo em um contexto histórico, porque ele estava se opondo a um Estado absolutista. Sempre que nós temos novas ideias ou novas teorias, nós temos um contraponto em relação àquilo que já existia. Então, naquele momento foi importantíssimo esses ideais neoliberais para ir contra um Estado absolutista e na conquista, então, de uma sociedade mais democrática. Depois da crise de 1929, sempre se para questionar como sair da crise e que política adotar para podermos retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Bom, nós tivemos o estado de bem-estar social, conhecido também como keynesianismo, em que o Estado passa a ser aquele que regula todas as relações econômicas, o próprio mercado e também aquele que é o provedor dos direitos sociais. Nós temos nesse momento um forte investimento nas questões sociais e na garantia dos direitos sociais. Com a crise do petróleo, então já em 1970, nós temos com base também nestas discussões em uma próxima crise, o Consenso de Washington, que traz recomendações especialmente para os países em desenvolvimento e para a América Latina, recomendações de mudanças nas políticas econômicas e tendo como base o próprio FMI e o Banco Mundial como financiadores de muitas mudanças e de ajuda, né? Mas com financiamento, lembrando que nós temos que pagar juros também, mas para uma ajuda à retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento do país. Essas recomendações trouxeram, então, os ideais neoliberais com uma orientação em que o país deveria investir em áreas de um retorno rápido, reduzir o investimento nas questões sociais, porque tem um retorno ou é tido como gasto e não muitas vezes como investimento, como nós entendemos a própria questão da educação. Então, a redução com os gastos sociais e o investimento de rápido retorno. Novamente, a educação entra como entendida muitas vezes pelos economistas como um gasto social muito elevado. Por isso, nós temos propostas de redução do tamanho do Estado, de redução dos gastos sociais, e isso interfere fortemente nas políticas educacionais. O neoliberalismo nasce, então, também pós-Segunda Guerra Mundial, como uma reação a mais uma crise do capitalismo, e com essas orientações do Consenso de Washington, mas sempre com contraponto para os países, para que os países possam fazer reajustes, para ajustes fiscais, para diminuição de gastos, de reformas, em especial com a questão social. O Estado neoliberal traz características de redução do Estado para as políticas sociais, mas de uma liberdade para a questão do mercado e do crescimento deste mercado. É muito contraditório e em cada país adotou-se
uma política econômica liberal com algumas orientações, outro com mais orientações, e cada país tem de forma específica isso. Mas ao dizer que o Brasil, a partir da década de 70, 80, 90, incorporou essas políticas neoliberais, nós precisamos olhar para as contradições também dessa política, porque em diversos momentos em que nós temos crise, o governo é fortemente chamado para ajudar as grandes empresas, ou para isenção de impostos, ou para ajudar então estas grandes empresas ou oligarquias, enfim. Então, há sempre uma contradição quando nós tentamos resumir, por exemplo, o neoliberalismo. Precisamos entender o que é esse Estado mínimo e o que é essa redução das políticas sociais e como que a educação, está em meio a esta política. Então, de forma específica, na educação, o Estado liberal, ele tinha uma defesa da educação privada, assim como do livre mercado e da propriedade privada. O Estado de bem-estar social foi aquele em que assumiu a educação, a oferta de todo cidadão e olhou para a educação como um investimento social da nação. O Estado neoliberal propõe novamente a questão da oferta privada da educação como solução para as questões da educação. É muito comum no Brasil, quando temos alguns problemas, um discurso de privatização. Não, nós vamos privatizar e isso vai resolver. Depende muito de cada setor em que estamos falando. Podemos entender sim as privatizações com aspectos positivos, mas precisamos olhar isso para a educação e para um projeto de nação, os objetivos que são postos para a educação no Brasil, se esta privatização realmente pode ser benéfica e o que os países que já implementaram essa privatização têm como resultados, porque até então os resultados, por exemplo, dos Estados Unidos não mostram um grande avanço com a privatização da educação. Então o Estado neoliberal propõe essa autorregulação do mercado e a própria competitividade entre as empresas educacionais trarão a qualidade da educação. Nós temos, a partir da Conferência Mundial de Educação, dessas orientações dos organismos internacionais, os documentos que são produzidos já com influência desta política. Temos alguns exemplos, como o Plano Decenal de Educação, como o Plano Nacional de Educação, 2001, 2010, depois também 2014, 2024, os parâmetros curriculares nacionais ainda na década de 90, o próprio Fundef, depois o Fundeb, que é o Fundo para distribuição, o recolhimento e a distribuição dos recursos na educação, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Por isso, tem diversos outros documentos, projetos e ações que foram influenciados por essa política econômica, assim como tudo que ocorre, essa influência da política econômica também ela ocorre na educação. E é por isso que é importante trazer esse tema do neoliberalismo para podermos discutir e conversarmos juntos como nós olhamos para essa influência e como nós precisamos ter muito claro o que queremos da educação para discutirmos essas propostas que são postas para a educação. Nós temos duas características que é importante que você grave sobre a reforma da educação e esse desdobramento nos documentos, na própria legislação, nas diretrizes e portarias decorrentes aí da década de 90 e das décadas seguintes, que é a centralização da questão pedagógica, do controle pedagógico. Então nós temos de forma centralizada no próprio Ministério da Educação e os seus órgãos a questão curricular, de avaliação de toda a educação básica e o sistema educacional e também da formação docente. Mas nós temos uma descentralização na questão dos mecanismos de financiamento e da gestão da educação. Isso tem um significado. Então, muitas vezes, essa descentralização do financiamento sobrecarrega municípios e estados,
a própria gestão do financiamento. Muitas vezes tem um discurso de que tem dinheiro, mas que falta gestão, mas essa gestão então está pulverizada aí, estados e municípios, mas nós temos então fortemente um controle de todas as questões pedagógicas, que é a avaliação, a formação docente e a questão curricular, como exemplo a própria Base Nacional Comum Curricular. Para ilustrar e entender um pouquinho mais sobre a questão neoliberal no Brasil, nós vamos assistir um vídeo que traz algumas reflexões no momento em que foi incorporado no Brasil esta política econômica neoliberal. Espero vocês no próximo vídeo. Quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente logo se lembra do Fernando Henrique Cardoso, que durante os seus mandatos privatizou um pouco mais de 100 empresas estatais. Mas você pode me dizer, Rita, a privatização gera uma enorme eficiência. E eu vou te falar, claro, Anjo, olha para Vale. E aí depois você me explica o que aconteceu com Brumadinho, Mariana e com todas as outras barragens que agora, enquanto você assiste o vídeo, estão correndo o risco de erodirem e matarem pessoas e causarem impactos ambientais irreversíveis no nosso país. Você acha mesmo que o capital estrangeiro está ligando para isso? Esse processo acelerado de desmonte do Estado brasileiro em nome da não intervenção do Estado na economia ficou conhecido como privataria tucana. Privataria era um mix de privatização com pirataria, porque assim, magicamente, quem acabava comprando as empresas do Estado brasileiro eram os estados de outras nações. Para encerrar, eu peço que a gente olhe para os exemplos da periferia do capitalismo onde o Estado se pretende mínimo e se pergunte, mínimo para quem? Porque ele é mínimo na hora de cobrar impostos e taxar as grandes fortunas dos bilionários, dos acumuladores de riqueza, dos geradores de desigualdade social. Mas ele é sempre máximo na hora de vigiar e punir. A gente pode, por exemplo, elencar o Rio de Janeiro para que essa figura vá ficando mais clara. Quando o Estado intervém com a sua força máxima nas comunidades, a sobrevoando com helicópteros, granadas, fuzis, tanques de guerra, 80 tiros em um carro, 120 tiros em outro, e aí a gente descobre, engraçado, não era para o Estado ser mínimo? Um outro exemplo do Estado não mínimo é todas as vezes que uma dessas grandes empresas, grandes corporações ou pessoas muito ricas, um beijo Neymar, se esquiva de pagar impostos, tem dívidas perdoadas ou incentivos fiscais difíceis de explicar.